Já vou levar o relato adiante e contar para vocês como foi que nós descobrimos quem era o lobisomem e como foi que eu dei de cara novamente com ele, só que agora na forma humana. E nós continuávamos aí lá pro sítio, fazendo nossas comemorações, mas como a gente já sabia da existência desse demônio, a gente sempre, quando começava a ouvir os latidos dos cães e o uivo dele, que era alto e estridente, nós entrávamos para casa ou então ficávamos na varanda de forma que pudéssemos entrar mais rápido caso alguma coisa acontecesse. Então, nós como já disse, continuávamos aí comemorando, passando o final de semana, quando foi um belo dia eu chamei Tonho, que era uma espécie de caseiro, como já foi contado. Eu perguntei para ele: Tonho, você sabe quem é esse lobisomem? Aí ele me contou quem era, me falou, mas só que eu não conhecia a pessoa. Aí ele disse: não, dona Liz, mas fique tranquila, ele não vai fazer nada não, é só ficar na sua, ele respeita, mas sabe como é que é, né? Uma fera quando ela está transformada, eu não sei se perde a consciência, eu não sei que nós ficávamos com muito medo e então, como não tinha energia no poste e a luz era muito fraquinha da varanda da gente, a gente sempre tinha essa preocupação. Certa vez, nós estávamos todos conversando, todos os vizinhos, e nós tínhamos um vizinho, que eu esqueci agora o nome dele, esqueci mesmo, senão eu ia citar aqui. E ele tinha muitos cavalos. E ele deu um potro para os meus filhos de presente. A gente ficou todo mundo feliz, tudo. E eu falei com meu marido: vou ver alguém para poder ensinar os meninos a andar de cavalo. E aí um outro vizinho falou: olha, tem tal pessoa que ele ensina todo mundo aqui a andar de cavalo. Eu falo com ele e ele não vai cobrar nada para a senhora não, ainda mais que é para criança, ele não vai cobrar nada para a senhora não. Se tá, tudo bem, então você me apresenta a pessoa e aí eu vou conversar com ele. Quando foi no outro dia, nós fomos lá. Ele me disse onde era, e eu fui lá na casa dessa pessoa e chamei o nome dele. Chamei a primeira vez, chamei a segunda vez. Aí ele pegou, botou a cabeça assim de fora. Eu peguei, chamei: vem cá que eu quero falar com você. Quando ele chegou perto de mim, eu senti um arrepio que foi da cabeça até a ponta do pé. A minha nuca ficou toda arrepiada. Como eu tenho sensibilidade, imediatamente eu soube que ele era o lobisomem. E eu olhava para ele e ele olhava para mim, parecendo que nós estávamos nos reconhecendo. E ficamos cerca de 1 minuto nos olhando. Então eu conversei com ele, expliquei toda a situação para poder ele não perceber nada. Mas eu sempre olhando para baixo e ele olhando no fundo dos meus olhos. E aí eu disse: olha, tal pessoa, você conversa com meu marido e aí a gente acerta os dias para poder você ensinar os meninos a montar no cavalo. Resultado, quando eu cheguei em casa, nervosíssima, eu chamei Tonho, chamei meu marido. Eu disse: Tonho, é tal pessoa que é o lobisomem, não é? Aí ele disse: é. Por quê, dona Liz? Aí eu disse: não, porque eu estive lá na casa dele e nós ficamos nos olhando e ele me reconheceu e eu o reconheci pelo olhar. E acertamos tudo, eu conversei, desconversei e falei também com meu marido: olhe, não aceite, eu não quero, devolva o cavalo, eu não quero esse homem em contato com os meus filhos. E é isso, entendeu? Eu não quis acordo. Aí, quando foi no outro dia, ele foi lá para falar com meu marido. E aí meu marido trêmulo também, e ele só ficava me olhando, a pessoa que se transformava.
Ele só ficava me olhando, me olhando, me olhando. E eu, toda desconcertada, com medo, com medo. Aí meu marido desfez, disse que não precisava, que os meninos estavam ainda muito jovens e que lá não tinha lugar para colocar o cavalo. Inclusive devolveu o cavalo, um cavalo lindíssimo. Devolveu o cavalo, falou com o vizinho que também, primeiro ele agradeceu, ficou com, devolveu o cavalo ao nosso vizinho, alegando que lá não tinha espaço e também não tinha quem cuidasse. E o nosso vizinho, muito cordialmente, cedeu a baia dele para cuidar do cavalo. A gente só ia comprar alimentação, mas o tratador todo ia ficar por conta do vizinho. Mas o meu marido não sabia que na outra rua, no qual o sítio da gente, como eu já havia explicado, era de uma rua a outra. E na outra rua, ainda dentro do nosso sítio, era que ele morava, o lobisomem. Descobrimos que ele tinha família, mulher e 2 filhos. E descobrimos também o local onde ele se transformava. Mas aí já é caso para uma outra história, para a parte 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like de vocês para fortalecer o canal, isso ajuda muito. Comentar com carinho e compartilhar a todos que gostam desse tipo de conteúdo. A todos vocês, o meu abraço. E se vocês conseguirem dormir, durmam pensando naqueles olhos amarelos.